E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a indústria cultural. No nosso encontro passado, nós falamos sobre a ideia da escola de Frankfurt, trouxemos aqui os pensadores, trouxemos aqui a ideia da autoridade, o que era autoritarismo e o totalitarismo. Fizemos aqui, através do nosso Google Meet, uma diferenciação entre os três assuntos, né? Nós abordamos e também trouxemos ali a razão instrumental, né? Um pouco sobre essa ideia, a perspectiva, por que os pensadores estavam lá produzindo, né? Acerca de alguns acontecimentos. Nesse capítulo, unidade 4, nós estamos discutindo sobre estética. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria cultural na visão de alguns filósofos. Então, espero que você possa compreender. Pegue seu livro, vai acompanhando, vai marcando as páginas, o texto de maior importância ou aquele texto que você ainda não conseguiu compreender. E a partir de agora nós vamos tentar explicar para vocês. Um pouco mais nós estaremos também trabalhando esse mesmo assunto no nosso Google Meet e ali respondendo perguntas que você tem sobre esse assunto. Então, vamos à nossa aula. Para que a gente possa falar um pouco sobre essa indústria cultural, é interessante voltarmos um pouquinho ao início para que a gente possa lembrar do que nós discutimos nesse primeiro assunto que vai falar ali sobre os pensadores. Então, para que a gente possa ter novamente aqui em mente quais são os assuntos. Então, vamos lá. Neste capítulo, nós falamos sobre os pensadores de Frankfurt, também a razão instrumental e a indústria cultural. Então, são três assuntos importantes que nós estamos discutindo nesse exato momento. Então, vamos lá. A escola. Todas as pessoas têm acesso à mesma arte? Essa foi a primeira pergunta que nós trouxemos para vocês. Será se é igual para todas as pessoas? Ou elas têm acesso apenas a arte que elas podem comprar, né? Então, cada pessoa tem um estilo de vida, tem ali uma relação somente com um público específico, ou sua condição financeira só consegue trazer até ela uma arte específica. Nós vivemos em uma indústria cultural. Você conhece a arte que compra? Tá? Então, nós estamos falando sobre esse assunto nessa unidade. Os pensadores. Ao observarmos a imagem de destaque, foi o que nós falamos, o que vem à sua mente. Provavelmente, você está se perguntando qual a relação pode ser estabelecida entre a foto de duas grandes chaminés e o tema desse capítulo, a escola de Frankfurt. Bem, nós vamos agora relembrar, nós trouxemos para vocês alguns nomes, né, de alguns filósofos para que vocês pudessem, o Marx, Theodor, Herbert, Walter Benjamin, entre outros, né, que são os principais discussões provocadas por esse filósofo. Estão no âmbito da sociologia e da filosofia. E eles debatem os seguintes temas. Nós falamos sobre autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade, função da ciência e da técnica. Então, nós já abordamos um pouco sobre a diferenciação entre autoridade, autoritarismo, totalitarismo. Trouxemos exemplos sobre a diferença e também falando um pouco sobre família. Então, eles vão estar aí abordando o tema família, sobre cultura de massa, sobre liberdade, função da ciência e da tecnologia. A imagem dessa página retrata uma das principais denúncias que foi realizada pelos pensadores, né, com relação à indústria ou às indústrias do capitalismo, do sistema capitalista. Então, o que é isso? Então, eles vão lá, eles trazem um pensamento sobre aquilo, eles dialogam entre si sobre algum tema, e ali surgiu, através dessa imagem das chaminés, a denúncia sobre as indústrias do sistema capitalista. O que é isso? Ou seja, essas indústrias do sistema capitalista, elas poluem o ar das cidades e não se preocupam com as consequências dessas ações para as futuras gerações. Então, é uma denúncia feita, né, que o sistema capitalista não estava atento com as próximas gerações. Então, estavam poluindo, estavam destruindo as cidades. Então, essa imagem ela traz justamente isso. O objetivo dessas instituições é o lucro que podem obter com o processo da produção. Mas as consequências desse processo, embora conhecidas, são colocadas à margem dos interesses dos proprietários das indústrias. Então, não importa a forma como vai se construir aquele lucro, né? Mas o importante é que aquilo aconteça. Então, essa
é uma visão justamente aí da intenção das instituições em lucrar. Tá? Os pensadores de Frankfurt também se organizaram no início do século XX e nesse período fortes acontecimentos marcaram a humanidade. No período em que eles estavam se reunindo, surge a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, bem como a implantação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Nós discutimos sobre isso. Falamos um pouco sobre o nazismo na Alemanha com Hitler e Mussolini na Itália, né? A diferença do que era nazismo e do que era fascismo também nós trouxemos ali na discussão no nosso Google Meet. Além disso, os frankfurtianos se perguntavam como é possível mesmo, após o iluminismo e a Revolução Industrial, com seu notável desenvolvimento tecnológico, a humanidade continua sofrendo com tanta miséria, fome e exclusão. Então, eles não conseguiam compreender que com o iluminismo e a revolução industrial, ainda assim existia muitas pessoas sofrendo miséria. Lembra que nós discutimos no nosso capítulo sobre o que era iluminismo e também falamos sobre a revolução industrial? Então tudo isso vai estar dentro dessa perspectiva aí. Nós vamos agora lá um pouquinho à frente para falarmos sobre o assunto também. Foi só para que você pudesse refletir sobre o que nós trabalhamos no nosso último encontro. Então, nós vamos trazer agora para vocês aqui, indústria cultural. Então, já que o nosso capítulo nos permite discutir sobre isso e que está lá essa discussão, nós vamos trazer agora essa reflexão. Com Adorno e Horkheimer, ao entrarem em consenso sobre a expressão indústria cultural, eliminaram a possibilidade de utilizar o termo cultura de massa. A escolha foi feita por acreditarem que este último termo poderia sugerir uma cultura autônoma ou independente que nasce do povo. Esse não seria, portanto, o termo ideal para denominar uma cultura, que, ao contrário, imposta ao povo. No sistema capitalista, a razão não mais tem função de refletir. Existe, portanto, um pensamento sem autonomia e que apenas reproduz os interesses do sistema. Existe um indivíduo que, não sendo mais autônomo, é autônomato. Ao tornarmos essas observações como verdadeiras, surge-nos um problema. De que forma os indivíduos se tornaram autonomatos? A crítica desenvolvida pelos frankfurtianos observou que dentro da sociedade capitalista há inúmeros recursos possíveis de serem utilizados para manipular as pessoas com a finalidade da manutenção do ideal capitalista. Então a ideia é sempre o lucro, né? Que o capitalismo está aí em evidência. Segundo Adorno, existe uma indústria cultural que manipula as mentes. Essa indústria é formada sobretudo pelas mídias que veiculam diariamente arte, lazer e entretenimento. Sejam elas TV, rádio, cinema, revistas e jornais ou ainda internet, computadores, smartphones e tablets. Tá? Então eles vão dizer que existe justamente isso. Autômato, máquina ou engenho composto de mecanismo que ele imprime determinados movimentos. Então nós temos aqui uma discussão fortíssima e ainda segundo eles, né, portanto, a indústria tem a pretensão, os dois filósofos, eles dizem que existe a pretensão de integrar os consumidores de mercadorias culturais para incentivar o consumo de mercadorias e comportamento, banalizando a arte e fazendo o público perder o senso crítico. Isso quer dizer também que os produtores culturais são desenvolvidos com a única finalidade de produzir lucro. Então, o lucro é sempre mais importante ou mais interessante. Inclusive o termo indústria, baseado, segundo os filósofos Adorno e Horkheimer, eles entendiam o seguinte, né? Eles diziam que, portanto, a indústria tem a pretensão de integrar os consumidores de mercadorias culturais para incentivar o consumo de mercadorias e comportamento, banalizando a arte e fazendo o público perder o senso crítico. Isso quer dizer também que os produtores ou os produtos culturais são desenvolvidos com a única finalidade de produzir lucro. Então aqui a gente começa a perceber que tem uma perca em relação à produção cultural, né? Porque passa simplesmente a ter um outro significado, né? Passa simplesmente a entender e a dizer que os produtos culturais são desenvolvidos com a única finalidade de produzir lucro.
Inclusive o termo indústria, baseado na expressão dos filósofos, faz alusão ao capitalismo. A arte agora é fabricada como uma peça de roupa. A fabricação se dá em grande escala e é distribuída como um objeto qualquer. Então começa a se perder o valor daquilo que é a proposta cultural, né? A gente consegue ver ali no discurso de Adorno e Horkheim todo esse contexto que eles trazem em relação à cultura, né? Ou à indústria cultural. As pessoas compram a arte desprovida de senso crítico, de reflexão e de qualquer conhecimento sobre ela. O único critério é o gosto. Ao comprar um objeto qualquer, roupa, sapato, ou, por exemplo, não se faz pergunta, né? Exemplo, quem o fez? Qual é o objetivo do sapato feito com esse modelo ou com essa cor? Da mesma forma, a obra de arte se perde na história, por estar legada a um comércio despreocupado com suas origens e finalidade. Então é interessante dar um destaque nessa relação da origem e das finalidades, porque eles vão fazer uma reflexão em cima dessa situação, né? Esquece-se quem produziu e esquece-se a origem do artista e mergulha-se ali numa visão capitalista. O que é mais importante não é a origem e nem a finalidade, assim como ele traz a pergunta sobre o sapato. Mais uma vez, para que você possa compreender. As pessoas compram a arte desprovida, olha só, elas não sabem de senso crítico, de reflexão e de qualquer conhecimento sobre ela, sobre a arte. O único critério é o gosto. Ao comprar um objeto qualquer, roupas, o sapato, que ele traz como exemplo, não se faz a pergunta quem fez, né? Qual o objetivo do sapato? Feito com esse modelo ou com essa cor? Da mesma forma, a obra de arte se perde. Ele está dizendo que a obra vai se perder na história, né? Justamente porque enfrenta uma relação de comércio, simplesmente uma visão capitalista, e não se preocupa ali justamente de onde vem, quem criou, quem produziu e que mensagem está trazendo ali para uma reflexão crítica. Então tudo isso se perde justamente com essa visão, que é a visão que se traz aí sobre essa indústria cultural, tá? Então nós temos justamente essa visão. Voltando um pouquinho mais aqui ao início do texto, eles fazem uma ideia bem aberta para que você possa nos compreender. Eles vão dizer justamente, portanto, a indústria tem a pretensão de integrar os consumidores de mercadorias culturais para incentivar o consumo de mercadorias e comportamento, banalizando, esse é o destaque, a arte e fazendo o público perder o senso crítico. A ideia é justamente fazer com que você não tenha mais uma visão crítica, para que você perca a ideia acerca da arte. Então, termina essa aula falando justamente sobre aquilo que eles pensam, né? Adorno e Horkheim pensam sobre essa relação da banalização da arte, fazendo o público ali perder o senso crítico. Então, nesse capítulo, nós estamos abordando justamente sobre a indústria cultural. Bom, esse foi a nossa aula, o nosso encontro de hoje. Nós trouxemos uma reflexão importante sobre a indústria cultural, né? Essa denúncia justamente sobre o que acontece aí, privar as pessoas acerca da arte. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.